Lucas 13:1 vai dizer assim: naquele momento, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? E eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos também perecereis. Versículo 4. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. No último domingo, eu finalizei o capítulo 12, dizendo que Jesus ele nos convida a enxergar aquilo que é óbvio. E qual foi o grande erro daqueles homens que estavam ali? Eles tinham a lei do Senhor veio a eles, e eles, mesmo com a Bíblia escrita pelo próprio Deus, não viram Deus diante de seus olhos, não viram que as profecias todas estavam sendo cumpridas ali em Jesus Cristo, não conseguiram enxergar. Depois eu falei sobre a importância de fazermos uma autoanálise, porque nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, melhor dizendo, nós vemos aquela passagem onde fala sobre o servo fiel e o servo infiel. E nós devemos questionar de qual lado eu estou. Nós vemos a Escritura dizer que é importante tomarmos um posicionamento em relação a Deus. E por vezes, quando fizermos isso de forma verdadeira, a própria família vai se virar contra nós. E é isso que Jesus vai dizer. Olha, estarão 5 numa casa, 3 de um lado e 2 do outro. Sogra contra nora, nora contra sogra, filho contra pai, pai contra filho. Porque a partir do momento que o evangelho de verdade entra no coração de alguém, por vezes, a própria família vai o rejeitar. E eu terminei falando sobre a importância de se reconciliar. Porque lembra que Jesus ele termina o capítulo 12 fazendo uma analogia, contando uma parábola, dizendo o seguinte: a vida é como se fosse uma estrada, e nós estamos nessa estrada a caminho do juiz. O juiz de toda a terra que um dia vai nos julgar. E então, nessa caminhada, os erros que nós cometemos com as pessoas, essas pessoas passam a ser os nossos acusadores. E nós devemos nos desvencilhar não no sentido de chutar, óbvio, né? Mas no sentido de nos consertar. Devemos nos consertar com as pessoas enquanto estamos no caminho, para não acontecer de que nós sejamos entregues ao malfeitor, ao carcereiro. A Escritura vai dizer ali que é o flagelador, seria a melhor tradução, e o flagelador não nos entregue ao juiz e não nos prenda. E eu fiz uma aplicação bem prática de que é muito importante eu e você fazermos essa autoavaliação. Em que sentido? Por vezes, os nossos acusadores são aqueles que estão mais próximos de nós. Quantos maridos aqui não são acusados constantemente pelas esposas por serem um péssimo marido, por não fazerem o seu papel básico de sustentar a casa, de dar tempo, carinho, de dar até a própria vida? A Escritura vai dizer que o homem, se possível for, ou melhor, se necessário for, ele deve morrer pela esposa. Ah, mas na macharada de hoje parece que secar uma louça cai a mão, né? Não ajuda em nada. E a Escritura vem dizer que nós devemos atentar para que a nossa acusação não esteja do nosso lado. A esposa que nós tratamos mal, tratamos de qualquer jeito, e é óbvio, as irmãs também. Você, irmã, está nesse mesmo caminho. E você tem que se cuidar para que o acusador não seja seu marido, por conta de você querer dominar a sua casa, querer usurpar a liderança que a Escritura diz que é dele. E ele deve governar a casa. E por vezes, mulheres rebeldes tentam tomar este papel do homem. Eu e você devemos nos reconciliar enquanto estamos no caminho. E é claro, isso aqui se aplica a filhos também. Filhos que desonram constantemente os pais, que tratam os pais de qualquer jeito, que não dão ouvidos, que não respeitam, que ignoram as ordens dos pais. Nós prestaremos conta. E se nós não nos reconciliarmos com essas pessoas no caminho, o dia em que chegarmos diante do juiz, acabou. E então, ele termina dizendo isso, e aqui no capítulo 13 ele começa falando sobre essa história aqui, né, que Pilatos,
ele mata alguns galileus. E qual que era o fundo histórico ali? Os galileus, eles que eram judeus, os galileus se rebelaram contra Roma. Eles queriam, de qualquer jeito, né, não ficar mais sobre a servidão de Roma, queriam libertar o povo. E então, eles vão oferecer sacrifício em Jerusalém. Aí Pilatos vai e vê esses homens oferecendo sacrifício. Sabe o que ele faz? Ele vai e mata esses homens. E então o sangue desses homens se mistura com o sangue do sacrifício. E é exatamente isso aqui que Jesus relata. Aqueles homens morreram. Para os judeus, os galileus, eles eram um povo misturado. Como assim? Eles não eram considerados genuínos judeus. Não. Porque o judeu, né, ele começou a ter relacionamento com pessoas que eram fora do povo de Deus e começou a se misturar muito. E então, os galileus, eles eram judeus misturados, mestiços. E em contrapartida, os judeus de Jerusalém eram a nata. Eram os puros sangue. Não sei se eu posso dizer essa palavra aí, né, está associado mais a animal. Mas eles eram os puros sangue, os legítimos. Mas é tão interessante que, em Mateus capítulo 4, Jesus vai dizer assim: o povo que jazia em trevas viu a luz. Ali ele faz uma referência à Galileia, porque a Galileia, tanto no sentido geográfico, né, a Galileia ela fica num lugar onde é como se fosse uma parte côncava mesmo, né, um buraco. E por isso o sol ele tem dificuldade ali de pegar, né, ele pega menos horas do dia e ele vai embora mais rápido também. Só que não só por conta desse sentido geográfico. A luz que eles viram foi a luz do próprio Messias, porque você lembra que a Escritura diz que o nosso Senhor é chamado de Galileu, e então aquelas pessoas que estavam em trevas tiveram o privilégio de ver o próprio Jesus Cristo, o Messias. Só que na Judéia havia o templo verdadeiro. Apenas lá. E então a Escritura vai dizer que na Galileia, em contrapartida, as pessoas adoravam a ídolos. As pessoas sacrificavam a ídolos, havia prostitutas cultuais. É por isso que a Galileia é conhecida como Galileia dos gentios. É de suma importância você entender esse fundo histórico para que você possa entender a mensagem aqui do Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto a você, o que há de semelhança entre esses judeus, porque eles simplesmente viram os galileus serem mortos e automaticamente eles pensaram, é óbvio, eles não são puros como nós. Nós somos de fato filhos de Deus, aquele ali é um povo misturado. E, consequentemente, quando se adora ídolos, quando se prostitui, quando se faz coisas erradas, o juízo de Deus vem. Então, eles vendo aquela desgraça, a primeira coisa que eles pensaram é, pecado desse povo. Sabe qual é a diferença nossa para esses judeus? Nenhuma. Nenhuma. Nós somos exatamente essas pessoas que nos achamos melhores do que todos. Nós temos a tendência natural de julgar de forma precipitada quando alguma dificuldade sobrevém na vida do nosso vizinho, na vida de um parente, na vida de alguém que não é cristão. Nós somos rápidos em julgar. Todo sofrimento para esses judeus e para muitos de nós aqui é por conta de pecado. Você, por vezes, inconscientemente, você faz essa autoanálise na sua cabeça. Mas também, óbvio, né? Óbvio que ia dar errado. Não busca a Deus, não vai para a igreja. Lembra os amigos de Jó e a teologia deles? Jó está passando por uma dificuldade, o que eles disseram? É pecado, Jó. Ou seja, toda dificuldade era por conta de pecado. Você lembra quando teve o tsunami na Indonésia? Eu não lembro que ano que foi. Alguém lembra aí ou não? 2000 alguma coisa, né? Quando teve aquele tsunami na Indonésia. E milhares e milhares de pessoas ali morreram. Sabe qual foi o primeiro pensamento que eu tive? Também o povo idólatra. Idolatra até a vaca. Vaca é algo sagrado para eles. Óbvio que desgraça vai vir. Eu estava fazendo o mesmo julgamento precipitado desses homens aqui. Em 2013, teve aquele incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. E eu tinha amigos que perderam muitos amigos nessa boate aí. E 242 jovens perderam a vida ali. Se você se lembra deste fato, é bem provável que uma das primeiras percepções que você teve, ou o primeiro julgamento que você fez foi o seguinte: também, se tivesse indo à igreja, talvez não teria acontecido isso.
está indo à boate, está indo se prostituir, está indo fazer um monte de coisas erradas. É por isso que a desgraça vem. Nós vemos esse julgamento dentro da própria igreja. Nós, por vezes, fazemos isso. E nem toda desgraça que acontece é a consequência imediata de pecado, não. Dentro da igreja nós vemos a maligna, diabólica e terrível teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade pregada hoje no meio da cristandade, resumindo, é mais ou menos o seguinte: se você não é alguém próspero, se você está passando por alguma dificuldade financeira, pode ter certeza, tem pecado. Não é possível. Filho de Deus quebrado, é impossível. As pessoas hoje, elas reduziram, a mensagem do céu a ser rico e a mensagem do inferno a ser pobre. Então, se nós passamos qualquer dificuldade financeira, rapidamente as pessoas vão nos acusar. Um desastre não prova que há algo pecaminoso por detrás. Não, não necessariamente, claro que não. Por esse motivo, Jesus vai e cita a Torre de Siloé. Olha, vocês estão dizendo aí que é por conta de pecado que aqueles galileus morreram, certo? E a Torre de Siloé? Que matou lá pessoas do seu povo, pessoas puras, como vocês estão dizendo aí. O que estamos diante de qual mensagem nós estamos, Jesus está dizendo a eles? O que o Senhor quer dizer para mim e para você é que todos igualmente perecerão se não houver arrependimento. Cristão ou ateu, negro ou branco, pobre ou rico, não importa. É necessário que haja arrependimento da parte de todos. E arrependimento é o centro da mensagem da Escritura. A Escritura, ela gira em torno desta mensagem. A mensagem do arrependimento. E por que ela gira em torno desta mensagem? É porque isso vai definir o meu e o seu destino eterno. O arrependimento aqui na terra. Porque depois, não vem que não cola não. A missa de sétimo dia, pode pagar o tanto que você quiser para os padres lá, esquece. Culto de corpo presente. Se o cara não tinha o Espírito Santo presente em vida, meu irmão, depois que morreu, acabou. A Escritura, o centro dela é a mensagem do arrependimento, porque disso depende o meu e o seu destino. E aquilo não foi apenas um castigo para os galileus. Sabe o que foi? Foi um aviso a todos nós, em 2022, de que se nós também não nos arrependermos de nossos pecados, todos, ele diz, todos igualmente perecerão. Eu quero passar aqui alguns princípios, então, com base nesse texto. Põe o primeiro, por favor, ali, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: a mensagem do cristianismo é de arrependimento. Você sabe que hoje, infelizmente, a mensagem do cristianismo tem tomado outro rumo, tem tomado outra direção. A Bíblia que os pregadores modernos de hoje pregam parece ser totalmente diferente, diametralmente oposta à Bíblia que os homens de Deus pregavam. Porque o livro é o mesmo, mas é impressionante, os assuntos são totalmente diferentes. Olhe para Noé. Se Noé vivesse hoje, no meio da cristandade aí, você veria que ele provavelmente seria cancelado, apedrejado, tido como alguém sem amor. Porque você lembra qual era a mensagem de Noé? A mensagem de Noé era o seguinte: não se preocupem, vai dar tudo certo, isso aqui é apenas uma garoa. Foi essa a mensagem do Senhor? De Noé? Não foi. Qual foi a mensagem de Jeremias? Jeremias, aos risos, dizia: creiam na vitória, decrete a bênção de Deus, nós nunca seremos escravos. Daniel, a mensagem dele não foi: sorria, Jesus te ama, e Nabucodonosor também. Ele está doido para te dar um abraço. João Batista, ele não chegou diante de Herodes e disse assim: eu profetizo bênção sobre a sua vida, ó rei. Não há nenhum problema. Está pegando a mulher do seu irmão, mas contando que o seu coração seja para Deus, não tem problema. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Não foi essa a mensagem desses homens. A igreja antes, ela costumava ser um barco resgatando aqueles que perecem. Hoje, ela parece um cruzeiro, apenas colocando aqueles que querem prosperar. Tem mudado de forma radical a mensagem do cristianismo.
É por esse motivo que Noé ele foi desacreditado quanto à mensagem do juízo. Ele dizia, olha, vai vir uma grande chuva e vai todo mundo morrer. E até então, o que se sabe é que até aquele momento não havia chovido antes. Então ele diz, não, vai vir água de tudo que é lado e vai inundar as coisas. Daí que as pessoas deram risada da cara dele, óbvio, né? Não, que palhaçada, que chuva, rapaz. Vai todo mundo morrer? Vai nada. A Noé doido construindo um barco em Minas Gerais. Que não tinha mar perto, né? Noé parece doido. Foi desacreditado. Jeremias pregou durante anos contra os falsos profetas. Não com sorriso no rosto. Não como stand-up comedy. Mas as lágrimas, dizendo, arrependam-se. Esses falsos profetas, eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Mas essa não é a mensagem do Senhor. O que aconteceu com ele? Rejeitado. Tentaram matá-lo, jogaram numa cisterna. Não, esse Jeremias aí não. Traz aqui aquele que nos profetiza ilusão. Exatamente isso que a Escritura diz. O povo clamava. Profetizai-nos ilusões. Dizei-nos coisas aprazíveis. Por quê? Porque é isso que o seu coração quer ouvir. É isso que você gosta de ouvir. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas a mensagem do arrependimento, a mensagem do evangelho é uma mensagem de confronto. Daniel, ele foi lançado à cova dos leões por não se dobrar diante daquele Deus pagão, diante daquela imagem. Não se dobrou ao politicamente correto. Não se dobrou diante do patrulhamento. Permaneceu fiel. E João Batista foi decapitado por dizer que o rei Herodes estava num relacionamento errado. Ah, meu irmão, tem que ter muita coragem. Hoje em dia na internet você vê muito machão, né? Porque escrever, meu irmão, no computador aqui no celularzinho é uma maravilha. Você xinga todo mundo, vem aqui que eu quero ver. E você sabe que a pessoa não vem, né? Então, pelo menos a gente espera que não venha, né? Na internet é uma maravilha. Agora, João chega diante do rei, aponta o dedo na cara dele, com o risco da própria vida, e diz, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E o fim dele, todos sabemos. Literalmente perdeu a cabeça, mais que ser cancelado. Tudo por conta da verdade, da mensagem do arrependimento. A mensagem dos homens do passado não era autoajuda. Não. Leia. Basta que você leia Jeremias, leia Isaías, leia Ezequiel, leia esses homens. A mensagem deles não era de autoajuda, não era algo superficial para resolver problemas materiais e temporários. Eu não estou dizendo que o nosso Senhor não resolva essas coisas. Óbvio que resolve. Mas o Evangelho não se baseia apenas nisso. Isso aqui é brinde que vem diante de uma confissão genuína de pecado. Mas a mensagem do Evangelho não tem a ver com mudar essas coisas. É por isso que eu digo, e grave bem essa frase, é melhor não pregar o Evangelho do que pregar uma mensagem falsa sobre ele. Por que é melhor não pregar o Evangelho do que pregar uma mensagem falsa sobre ele? Porque se você não prega o Evangelho, aqueles ímpios, eles vão continuar com o peso na consciência que em Romanos 1, Paulo diz que todos nós temos. De que existe um Deus. Você é assim, eu sou assim, todos nós somos. Antes de converter, quantas vezes? Estava lá no mundão, todo perdido. Mas eu tinha aquela consciência, um dia eu tenho que ir para a igreja. Porque não é possível que essas coisas surgiram de uma explosão. Todo ser humano ele tem esse senso de Deus. Então, se você deixa de pregar o Evangelho, os ímpios continuam com esse senso de que existe um Criador. Existe uma força maior do que a nós. Agora, se você faz o desserviço de pregar a falsa mensagem do Evangelho, se você começa a dar ouvido aos coaches, palestrantes motivacionais, palestrantes da prosperidade, pessoas da babaquice de que você tem que destravar sua mente. Se você dá ouvido a essas pessoas, ao falso evangelho, você vai se enganar. Então você, diante do evangelho de verdade, quando alguém convidar você para vir a um culto como esse, ou quando alguém levar a mensagem de verdade para você do evangelho, sabe o que você vai dizer? Não, eu não preciso do evangelho. Eu já ouvi, eu já acreditei. Não, mas qual mensagem você ouviu? A mensagem do amor. Que Jesus ama todo mundo, que no final vai dar tudo certo. É por isso que
Eu quando vejo, igual eu falei na semana passada, falar de novo, estava aqui no centro da cidade, parei no semáforo, de repente entrou aquele monte de gente assim, né? Cada um segurando um cartaz ali e formando assim, né? Jesus te ama. Ai, meu irmão, mas deu vontade de atropelar. Brincadeira. Eles pensam que isso é evangelho. Eles pensam que uma simples frase que Jesus te ama no semáforo vai fazer as pessoas se arrependerem de seus pecados, vai fazer com que os adúlteros deixem de adulterar, com que aqueles que roubam deixem de roubar, com que aqueles que são promíscuos deixem a promiscuidade. É um absurdo. Eles precisam ser confrontados com a mensagem de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, desses homens e do próprio Cristo. Essas mensagens de um pseudo-amor não salvam ninguém. Olha, eu não quero uma igreja grande a qualquer custo. Não, não quero. O que eu oro a Deus todo dia é que Ele me dê a coragem de pregar o evangelho genuíno, porque eu sei que apenas esta mensagem é capaz de gerar não convencidos, mas convertidos. A falsa mensagem, ela gera convencido. A pessoa se convence que é cristã. Por quê? Ela está no meio do povo. Ela veste até uma roupinha, né, mais ou menos ali, parecida com a do povo. Ela fala o linguajar do povo, ela cumprimenta não com bom dia, agora é a paz do Senhor, mudou. Só que ela não percebe que ela foi convencida pela falsa mensagem, sendo que apenas o evangelho pode converter de verdade. A mensagem bíblica sempre foi de arrependimento. E veja, essa é a sequência. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não podemos inverter. Você não prega o reino dos céus para depois pregar o arrependimento. Se você faz isso, você acaba com o evangelho. Você não começa uma casa pela laje, pelas paredes. Você começa justamente pelo alicerce. E o alicerce é a mensagem do arrependimento. É por isso que profetas, apóstolos, cristãos comuns, assim como nós, pessoas assim morreram por conta da mensagem a qual eles carregavam. Você olha para Pedro, Paulo, Tiago, homens que morreram de forma trágica. Você olha para o Coliseu Romano, onde cristãos eram comidos todo domingo à tarde, às 4 horas, no horário do futebol. Este era o evento que eles tinham em Roma. Cristãos sendo comidos. Tudo por conta do quê? A fé que eles tinham e a mensagem que eles levavam. Leonardo Ravenhill, um grande pregador do passado, ele dizia assim: se Jesus pregasse a mensagem da maioria dos ministros de hoje, ele jamais teria sido crucificado. Sim. Meu irmão, essa mensagem aí, sentada no banquinho, dizendo: você é coisa linda, você é o centro de Deus. Você fica emocionado, né? Você não é pecador, Priscila Alcântara, herege. Você ouve essas coisas aí, gente, você sai feliz da vida. Você diz: puxa vida, eu pensei que eu era ruim, mas depois dessa daí, daí você sai cantando aquela música: eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você sai se achando a última bolacha do pacote. Essas mensagens não convencem. Elas apenas convencem, melhor dizendo. Essas mensagens não convertem. É por isso que a nossa missão, nossa como igreja, a nossa principal missão, ela não é a obra social, sabia? Não estou dizendo que nós não faremos e que não fazemos. Mas a principal missão da igreja não é a obra social, mas é a espiritual. A igreja não foi feita para abrir ministérios de ONGs, sair ajudando todo mundo aí. Nada contra, que Deus nos dê a graça de crescermos bastante, termos escolas, cursos profissionalizantes, nada contra essas coisas aí. Serviço social, cesta básica, é bênção, é bênção. Mas não é o centro. O que adianta? Enchermos as pessoas de comida e mandá-las para o inferno. O que adianta? Darmos uma capacidade profissional e não ensinarmos o evangelho de verdade. Pregar a verdadeira palavra de Deus é o maior benefício que a igreja pode fazer para a sociedade, sabia? É por esse motivo que quando você não foca no social, mas você foca no evangelho, as pessoas são convertidas e o social também é mudado. Se você inverte isso, se você foca no social, você até tem ali, né, distribuição de roupas,
comida para mendigo, joia. Mas você não teve a parte da verdadeira convicção de pecado. Agora, se você foca no Evangelho, o Evangelho ele vai mudar todo o social. Por quê? Basta você olhar. Aqui, eu não digo só a nossa igreja aqui, né? Eu digo todas as nossas igrejas. Mas até aqui, especificamente da nossa. Meu irmão, aqui tem ex tudo que você imagina. Tudo. Pessoas que se drogavam e hoje não se drogam mais. Por conta do quê? De um serviço social que nós fizemos? Noite da pizza? Você acha que é por isso? Pessoas que roubavam e não roubam mais. Pessoas que traficavam e não traficam mais. Sim. Pessoas que se prostituíam, que eram amantes da promiscuidade. Pessoas que traíam suas esposas que traíam seus maridos. Mas foram transformadas por conta do quê? Por conta da obra social? Óbvio que não. Mas por conta do Evangelho. E veja o benefício que o Evangelho traz primeiro para as famílias. Porque a partir do momento que uma pessoa se converte de verdade, meu irmão, um homem se converte de verdade, ele não vai, igual eu tenho conhecido meu, que ele tem 4 filhos, né? Um com cada mulher. Pensando cá já era, né? Eu tenho 4, um em cada cidade, diferente. Mas tudo com a mesma mulher. Não sei se aqui nascer agora na mesma cidade, eu ia continuar 2 na mesma cidade, né? Mas veja, quando o Evangelho entra de verdade no coração de um homem, ele passa a ser um pai dedicado que vai fazer o melhor para os seus filhos, que vai dar a vida para sua esposa. Quando entra no coração de uma mulher, ela não quer saber de cantadinha, de cara bonitinho, cabelo com gel e olhinho claro. Não, ela quer saber ser fiel ao seu marido, ainda que seja aquela barriguinha, não de tanquinho, né, mas de maquininha de lavar, 12 quilos. Mas ela quer saber ser fiel. É por isso que o Evangelho transforma. Quantas famílias já não foram restauradas por conta do Evangelho? Apenas aqui. Meu irmão, eu falo para você, eu ouço às vezes cada passado tenebroso, né, dos irmãos que vão chegando na igreja aí. Eu não vou falar a ninguém, você pode ficar cegado, né? Você fala, pastor, não fala. Jamais falarei. Mas cada passado tenebroso que eu digo, gente, tinha que ser Deus na vida desse rapaz, na vida dessa moça. E foi Deus, através da mensagem do Evangelho. Segundo princípio é o seguinte. Nossa, agora que eu vou começar o tempo, irmãos. Comecei. Esqueci de marcar. Há 5 segundos. Segundo princípio, o arrependimento é um estado constante. Eu acho que há uns 2 domingos, eu falei sobre as 95 teses de Lutero. E a primeira de Lutero é assim. O arrependimento, em algumas versões está penitência, né? Mas a palavra melhor seria o arrependimento. O arrependimento é um estado constante na vida do cristão. Não é algo que acontece apenas uma vez na vida. Óbvio, né? Temos aquele dia em que nós marcamos como o dia da nossa conversão, o dia que nós tivemos um choque de realidade e vimos que éramos pecadores. Esse dia nós dizemos, olha, o dia que eu me converti, nada contra. Mas a Escritura vai dizer que, Lutero diz, e com base na Escritura, óbvio, né? Que o arrependimento, de fato, ele é um estado constante. Porque o cristão de verdade, ele não se arrepende apenas uma vez de seus pecados. Pelo simples motivo que mesmo depois de convertido, ele ainda cai. Ele ainda falha. Ele ainda escorrega. Nós devemos lembrar sempre que nós crescemos em arrependimento. E como eu sempre falei, e quanto mais próximos nós vamos chegando da luz, né? Se fosse aqui, mais sujo nós vemos a roupa que nós temos. Em relação aos nossos pecados também é a mesma coisa. Quanto mais próximos nós vamos chegando de Jesus Cristo, quanto mais nós vamos caminhando nessa estrada do cristianismo e vamos amadurecendo, mais nós vamos vendo as nossas falhas, e então vemos o quanto somos maus. Por esse motivo que nós não devemos nos deter em um arrependimento superficial. Apenas superficial, claro que não. Mas lembrar que o arrependimento, ele é a base para a comunhão com Deus. Não há comunhão com Deus se não houver arrependimento de pecado. Não há. João Batista, ele, diante ali dos fariseus, ele diz assim para eles: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O seu arrependimento, por mais que seja algo interno, ele precisa ser demonstrado. Isso é o fruto, né? Demonstrado.
Você olha para uma árvore e você diz, é mangueira, mas você tem certeza quando você vê a manga. O arrependimento também é a mesma coisa. É interessante que aqueles homens, ao ouvirem de João que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento, sabe o que eles disseram? Nós somos filhos de Abraão. O que é isso? Olha a nossa linhagem. Nós temos a Bíblia. Nós temos. Deus é conosco. O chamado foi a nós. E mesmo assim, ele diz assim, tolos, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que mostra que nós somos filhos e filhas de Deus é uma vida de arrependimento. Não é só vir à igreja. Isso é importante. Porque senão você pode pensar, então eu posso ficar fora da igreja. Não, não pode. Não pode. Mas não é só vir à igreja. É você vir à igreja. É você... Acho que é o portão do lado. Ajuda ali, Tiago, por favor. Olha para cá, moço. Olha para cá. Deixa lá. Não é só vir à igreja. Não é só ser batizado. Não é tocar um instrumento. Não é pregar. Não. Mostramos, somos filhos e filhas de Deus através de uma vida de arrependimento. Infelizmente, muitos hoje estão dentro das igrejas e não demonstram fruto nenhum de arrependimento. Eles gostam da turminha. Vai ter que comer, vamos, estamos juntos. Tem que limpar, tá junto. Tem que fazer tal coisa, estamos juntos. Mas a vida é uma vida porca. É uma vida de ímpio. E eles pensam que isso é ser cristão, sendo que não é. É por isso que eu adoro essa ilustração, né? Se as pessoas, elas te acusassem de ser cristão, fizessem uma acusação, você acha que elas teriam provas o suficiente para confirmar que você é um crente de verdade, para te condenar? Pelo seu modo de falar, pelo seu modo de se vestir, pelo testemunho que você dá diante das pessoas. Você acha? E você devemos constantemente nos autoanalisar. É por isso que aqui na igreja é uma maravilha. Todavia, você prova que você é cristão quando você está sozinho, quando você está na escola, na faculdade, quando você está sem ninguém por perto, quando você está com seu celular lá no quarto sozinho, a mulher dormiu e você está ali, e agora, vejo ou não vejo? É aí que nós provamos o nosso cristianismo. E terceiro, e último princípio para encerrar, põe ele, por favor. Os sinais de um verdadeiro arrependimento. Lutero, ele vai dizer assim que não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais genuíno arrependimento. Não voltar a cometer determinado delito ou determinado ato é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Eu discordo aqui um pouco em partes dele, porque às vezes mesmo sendo cristãos genuínos, às vezes caímos na mesma coisa, anos depois. Não estou dizendo coisas absurdas, né? Mas às vezes acontece. Mas a luta constante e incessante contra o pecado é o que vai mostrar se de fato somos filhos ou filhas de Deus. O desejo de a cada dia mais se santificar. Eu vou deixar bem claro, arrependimento não tem a ver com perfeição. Não estou dizendo que você vai sair daqui e nunca mais você vai errar, né? Vai ser um anjo, uma auréola na sua cabeça aí, acabou. Não, arrependimento não é um sinal de perfeição, mas é uma mudança de pensamento. Sim, começa aqui. É por isso que em Romanos 12, Paulo vai dizer assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui a ilustração é bem básica, né? Não vos conformeis com este mundo aqui, entrar na forma. Sabe quando a sua mãe lá, ou você faz gelatina para as criancinhas? Você pega aquele líquido e você põe na forma lá de estrelinha, de lua, de sol, ou a bacia que você colocar, né? E então o líquido se molda a forma e depois você sai com aquele produto, com a gelatina, que é coisa maravilhosa. A ilustração basicamente é essa aqui. Não entrem na forma desse século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, porque conversão é isso, é mudança de rota. É você saindo para um lado e virar 180 graus e ir para outro. Não é isso que nós vemos no trânsito? Conversão à direita, ou seja, você está indo reto, né? Agora virou para cá. A conversão também é a mesma coisa. E uma das coisas que, de fato, os sinais de arrependimento verdadeiro produzem em nós, primeiro é uma tristeza. Tristeza. Todo arrependimento verdadeiro é seguido de tristeza. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios. Põe ali, por favor.
2 Coríntios, Paulo vai dizer assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que a ninguém traz pesar. Ou seja, você comete um pecado. E quando você é alguém que tem o Espírito Santo em sua vida, automaticamente você se entristece por conta do seu erro cometido. Se você peca, você não tem esse senso de tristeza, meu irmão, reavalie a sua salvação. E você tem que reavaliar. Tome muito cuidado. Se você peca e o pecado para você é igual uma lepra, você é insensível, você não sente, meu irmão, cuidado. Você pode estar fazendo parte do grupinho aqui, mas para o céu você não vai não. Não vai. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Olha, eu já vi pessoas chorando por aflições, por momentos difíceis, por alguém enfermo, por perder o emprego. Mas você já chorou pelos seus pecados? Você já dobrou o joelho diante de Deus e se viu como um mísero pecador que necessita da graça do Senhor? Jeremias, ele chorava pelos seus pecados e pelos pecados do povo, dizendo: Deus, perdoa-nos. O pecado estava neles. E Jeremias diz: perdoe-nos. Salmo 51, olha o que Davi vai dizer. Já estou encerrando. Salmo 51, versículo 1. Aqui, lembrando, o Salmo 51, Davi compôs esse salmo logo após ele ser confrontado pelo profeta Natan. Lembra que Natan chega e diz, conta aquela parábola toda lá. Olha, o cara queria fazer um churrasco, ele tinha um monte de ovelha, mas pegou a ovelhinha lá do cara que só tinha uma. Aí Davi, tal homem deve morrer. Aí Natan, tão corajoso como João Batista, aponta o dedo e diz assim: tu és o homem. A diferença é que Herodes arrancou a cabeça, de João. Davi rachou o seu coração no meio. Por isso ele era o homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, que ele não errava, mas que diante do confronto da palavra que vinha do Senhor, ele se arrependia. Então o Salmo 51 vem logo depois de Natan tê-lo confrontado por conta do seu adultério, de sua mentira, do seu homicídio. Diz assim: ó Deus, compadece de mim segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Davi, o rei, o soberano, diante de um homem de Deus que chega e diz: você pecou. Davi chora diante do Senhor. Arrependimento, segundo Deus, é isso. Ele nos faz buscar a Deus novamente. Primeiro nos envergonha, nos traz tristeza, mas logo depois nós buscamos ao Senhor novamente. O arrependimento, segundo Deus, ele não faz com que você venhamos a nos fazer de vítimas. Porque tem gente que é assim, né? Você faz de vítima. Tá lá, o cara picareta, sem vergonha, um adúltero. Daí você vai conversar com ele. Cara, que absurdo. Errei, é verdade. Mas entenda a minha situação. Tanto tempo, sei que, eu falando para a mulher não se cuida, camisetão de vereador. Não aguentei. Sem vergonha, picareta. Homem de Deus, como Davi, assim, mesmo diante de erro, não ficava dando desculpa não, olha, pequei contra ti, porque quando a gente entende o nosso erro, isso vai fazer com que eu e você venhamos a buscar mais a Deus. Agora, se ficamos dando desculpa, protelando, não buscaremos o Senhor jamais. Davi, ele peca, e Natan o confronta, e sabe o que é interessante? 3 versículos depois ele está buscando a Deus já, orando. O cara de pau, tá demais, né? Deus gosta de fato, né? Viu que estava errado, Senhor, me perdoa. Deus, eis-me aqui, buscando a tua face, Senhor. Se a gente peca em Gênesis, está chegando Apocalipse, a gente não busca Deus ainda, né? Terrível. Quem se arrepende segundo Deus, não se faz de vítima.
E outro sinal é uma mudança de atitude, porque arrependimento é isso. Arrependimento verdadeiro sempre vem seguido de atitude. Não adianta você falar, eu me arrependo fundo do meu coração. Mas se você continua naquela prática, mostra que o seu arrependimento foi apenas da boca para fora. Não funcionou. Tanto é que nós vemos a Escritura, olha, Zaqueu, em Lucas 19, diz a Escritura que Jesus Cristo toca o órgão mais sensível do ser humano. Sabe qual é? O bolso. Esse é o órgão mais sensível do ser humano, o bolso. E então, aquele homem que roubava, que era um dos políticos corruptos da época, ele diz assim, Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. E repare na sequência, primeiro ele doou metade dos bens, para depois dizer que ia restituir 4 vezes mais. Se ele seguir a linha dos políticos corruptos do Partido dos Trabalhadores, meu irmão, ia retribuir muita gente aí. Inclusive a gente. Muito dinheiro ia voltar para a nossa conta. Qual foi o sinal de uma conversão genuína? Arrependimento, confissão e mudança de atitude. Sim, você precisa mudar de atitude. Eu acompanho muito, eu gosto demais do reverendo Augusto Nicodemos. E é mais ou menos isso que ele conta, né? Talvez eu erre aqui alguma coisinha, mas ele diz que ele era ladrão de carro antes de ser pastor. Então você que é ladrão de carro, aí você tem esperança. Ele era ladrão de carro antes de ser pastor. E uma vez ele participou de um assalto lá num posto de gasolina, alguma coisa assim. Só que anos depois ele se converteu de verdade e ele sabia, cara, eu roubei lá. Daí, anos depois, ele volta ao posto ao qual ele tinha participado lá do assalto, com o dinheiro que ele tinha, o valor corrigido, né, que ele tinha roubado há anos atrás. Confessa o seu pecado para o dono. Diz, seu fulano, né? Lembra aquele assalto que teve aqui lá em 1600 antigamente? Então, eu fiz parte. Nós roubamos tanto, está aqui. E não apenas está aqui o dinheiro que eu roubei, inclusive eu estou disposto a ir preso se o senhor quiser me denunciar, porque são consequências do meu erro. Parece que o dono do posto, né, só pegou o dinheiro, vai com Deus, foi embora, ficou livre, né? Mas arrependimento é isso. Você precisa demonstrar o arrependimento através de atitude. Olha, quando eu fui para a igreja, eu já morava junto com a minha esposa, né? A gente não era casado ainda. E você sabe, né? Aquele relacionamento que faz tudo. A gente tinha até filho já, o cão era bem pequenininho. E eu lembro quando eu comecei a ouvir o evangelho, falei, não acredito que eu vou ter que parar com as coisas. Não é possível. Quem que aguenta? Eu não era casado, eu morava junto, eu tinha um relacionamento íntimo com ela já. E fazia 7 anos que ela pedia para casar comigo. 7. Era difícil, mas tá pensando que, né? Mas assim chegou e leva, não. 7 anos ela querendo casar comigo. E eu não, porque eu era ímpio. Para quê? Olha a minha mentalidade. Gente, eu tenho leite, para que eu vou querer a vaca? Eu tenho tudo que o casado tem, não sou casado. Sai fora, casar nada, não. E ficar enrolando ela. Que meus filhos não tomem o ex-pai como exemplo, né? E eu estou lá. Aí um dia eu fui a um encontro onde o evangelho foi pregado. E eu falei, puxa, perdi. E já era. Tem que parar com esse negócio, vou ter que casar. Eu lembro até hoje, perto da piscina. Você lembra que perto da piscina que a gente estava lá? Estava na muretinha, perto da piscina lá. Eu cheguei perto dela e falei, amor, seguinte, a gente tem que casar. Meu irmão, pensa numa morena, ficou branca na hora. O quê? Acredito, até que enfim. O que aconteceu? Depois da pregação dessa aí, tem que casar, minha filha, não tem o que fazer. Vamos acertar. E de fato nos acertamos. Mas não adiantava nada eu falar que eu me arrependi e continuar com a vidinha ali, né? Não, é necessário arrependimento. É por isso que a Escritura diz, o que roubava, não rouba mais, o que adulterava, não adultere mais. O que cometia transgressão, não cometa mais. Eu sei que nem tudo a gente resolve, né, de uma hora para outra. Nem tudo. Em relação ao meu casamento mesmo, né? Continuando o exemplo. Eu lembro que eu falei para ela, a gente tem que casar, só que eu tinha passado um concurso que eu ia ficar 3 meses fora, Rio Grande do Sul, então
Eu precisei ir 3 meses fora, enquanto isso ela ficou arrumando todas as coisas, daí na volta a gente pegou e casou, né? Ela foi resolvendo tudo lá. Tem coisas que a gente não consegue resolver na hora. Por exemplo, um casamento, você não casa do dia para a noite. Ainda mais se quiser fazer festa, né? Eu aconselho, se você não quiser fazer festa, não faça não. O mais importante é casar. Exemplo aqui, o Thiago e a Maria Laura. Casaram, na hora que passou, falou, estamos encerrados. Acabou, vai cada um para sua casa, não tinha uma pizza. Mas depois pagaram, né? Mas fizeram o mais importante, casaram. E isso tem que fazer? Vamos fazer, porque eles estavam na mesma situação, né, que eu e a Raquel estávamos. Mas veja, é necessário que haja uma mudança de atitude, ainda que você não resolva, né, do dia para a noite, a mudança de pensamento tem que ser instantânea, tem que ser na hora. A decisão de mudar tem que ser na hora. Às vezes tem algumas burocracias no meio do caminho, sim, mas a decisão de mudança tem que ser na hora. Por quê? 1 João vai dizer que se não dissermos, né, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Ou seja, não há perfeição em ninguém. Não há. Todavia, aquele que é nascido de Deus, ele vai dizer, este não permanece na prática do pecado. Ainda que nós venhamos a cometer alguns deslizes, são deslizes esporádicos e não intencionados. Porque uma coisa é você estar passando, é você ver a lama e dá uma tropeçada e cai, né? Outra coisa é você ver a lama e pum! Dá um mergulho lá e diz, aqui é o meu lugar, onde plantei meu canto. E quer ficar ali. Não, isso não é arrependimento. E para encerrar, 2 Crônicas 7,14, o Senhor vai dizer assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como começa a sentença? Se o meu povo. Ser povo de Deus não é sinal de perfeição. Por isso que ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então nós podemos, de fato, dizer que isso corrobora com a tese de Lutero, né? Que o arrependimento no cristão, ele é um estado constante. E a atitude mental deve ser de primeira. É por isso que a Escritura vai nos comparar o cristão sempre ao trigo e não ao joio. A diferença básica do trigo e do joio é essa, né? O joio, ele cresce sempre para cima, né? Endurecendo assim, ó. Vai, sempre ereto. O trigo, quanto mais maduro ele está, ele vai se curvando e vai se dobrando. Ele cresce, de fato, pesando para baixo. E um cristão genuíno, ele segue esse mesmo fluxo. Ele não cresce prepotente, onipotente, todo certo. Mas quanto mais tempo ele tem de caminhada cristã, quanto mais luz ele tem do Evangelho, mais ele vê que ele precisa se curvar diante do Rei da Glória, porque, oh Deus, quantos pecados ainda há em mim que eu preciso mudar. Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Muitos aqui precisam se autoanalisar, porque às vezes mesmo dentro da igreja, estão longe do Senhor. Atos pecaminosos, pensamentos pecaminosos, vida pecaminosa. Então a Escritura diz que nós devemos invocar ao Senhor enquanto Ele está perto. Por quê? Porque um dia, assim como nós pegamos a nossa Escritura, lemos e a fechamos, um dia as portas dessa vida se fecham para nós, tá? Daí depois já era. Daí não adianta você querer buscar arrependimento. Com Esaú foi assim. Esaú teve várias oportunidades, só que ele, com lágrimas, buscou arrependimento e o Senhor disse, passou, rapaz, já acabou. Teve oportunidade, não fez. Então que o Senhor possa, de fato, dar graça a mim e a você, de entender que aquele episódio que aconteceu com os galileus, com a torre de Siloé, é na verdade uma pregação evangelística, nos avisando que se não nos arrependermos dos nossos pecados, todos igualmente perecerão. Amém, meus queridos?